Bom dia, meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, graças a Deus. Mais uma semana vencida, graças a Deus. Estamos aqui novamente hoje, queridos, nós vamos relembrar um pouquinho daquilo que nós aprendemos. Deixa eu pegar aqui uma colinha dos dias 26 de fevereiro até o dia 1º de março. Semana que passou de segunda a sexta-feira, amém, queridos? Vamos relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nessa semana que passou. Amém, queridos? Eu conto com você. Fica aí comigo. Daqui a pouquinho a gente volta logo depois da nossa vinheta. Solta aí, produção, a nossa vinheta. E na segunda-feira, queridos, na nossa meditação, dia 26, né? Começando assim a nossa semana, na meditação que recebeu o seguinte título: Ele nos quer livres e sarados. E nós tomamos como base Mateus, que a gente já tem meditado há alguns dias, né? Mateus 12, 22, que vai aparecer aí na sua tela, que ele diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Nesta meditação nós aprendemos, queridos, que um dos motivos que levou Jesus a curar aquele homem é que ele não suporta nos ver aprisionados, cativos, oprimidos. Ele não nos quer ver doentes, nem fisicamente, nem espiritualmente, tá bom, queridos? Ele gosta de nos ver curados e libertos. Consegue entender, queridos? Queridos, o profeta Isaías, né? Ele nos diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Isaías 53, verso 5. E o apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, nos diz que se o Filho do Homem nos libertar, então verdadeiramente nós seremos livres. Ou seja, há uma promessa de cura, uma promessa de libertação na palavra de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Porque esse Deus, ele nos quer livres, libertos, nos quer sarados, saudáveis. Amém, queridos? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira. E na terça-feira, queridos, dia 27 de fevereiro, nós demos a esta meditação o seguinte título: Instrumentos de cura e libertação. E utilizamos como base o trecho que a gente já tem utilizado, Mateus 12, 22. Queridos, aquele homem, ele só foi curado, como nós já vimos, porque ele foi levado até Jesus por um grupo de pessoas que a Bíblia não fala nada a respeito, não dá nenhum detalhe desse grupo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Esses ilustres desconhecidos nos deixaram importantíssimas lições. Amados, aqueles homens fizeram o que nós, como igreja de Jesus, como servos, discípulos de Deus, discípulos de Jesus, melhor dizendo, né, fomos chamados para fazer. O quê? Levar pessoas a Jesus, queridos. Essa deve ser a nossa principal missão, porque todo o resto é secundário. Se Deus nos dá dons, é para nós utilizarmos esses dons para levar pessoas a Jesus. Posições, cargos, funções na igreja, tudo isso deve ser utilizado para levarmos vidas a Jesus. Amém, queridos? Até quando Ele nos abençoa para que outras pessoas, presenciando, né, as bênçãos dele sendo derramadas sobre as nossas vidas, também queiram ser abençoadas e, obviamente, procurem se aproximar dele para serem abençoadas também. Tá bom, queridos? Então a gente consegue perceber que tudo converge, tudo, né, para que o principal objetivo é para que as pessoas se aproximem de Jesus. Foi isso que nós aprendemos. Tá bom, queridos? Consegue perceber, queridos, como é que tudo, né, tudo coopera, digamos assim, para que as pessoas se acheguem a Ele. Amém? Queridos, e que o propósito principal das nossas vidas, como nós já falamos, seja levar pessoas a Jesus. Ainda que isso não faça de nós conhecidos, famosos, ainda que isso não traga holofotes sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de terça-feira. E na quarta-feira, queridos, dia 28 de fevereiro, na meditação intitulada de Da Morte para a Vida. E nós ainda utilizamos Mateus capítulo 12, verso 22, porque nós vimos que aquele homem, queridos, aquele homem que antes era oprimido por um espírito imundo, era cego, era mudo, antes, né, de tudo, antes de ter um encontro real com Jesus, né, esse homem era mudo, era cego, era possesso. Só que esse homem, depois que teve um encontro real com Jesus, uma experiência real com Jesus,
a vida dele mudou radicalmente, amados. E é exatamente isso que acontece com todos aqueles que têm uma experiência de verdade, um encontro real com Jesus. A vida é transformada radicalmente. Como nos diz o ditado, né, queridos? Muda da água para o vinho. Amém, queridos? Queridos, aquele homem que antes de Jesus era possesso por um espírito imundo, cego e mudo, agora estava liberto, enxergando e falando normalmente. Que mudança, né, queridos? E ainda hoje é assim. Jesus continua transformando vidas. E, queridos, Jesus continua pegando pessoas com as vidas totalmente bagunçadas, aprisionadas pelos vícios e por outras coisas, né? Ele continua pegando essas pessoas e transformando essas pessoas em pessoas íntegras, pessoas respeitadas, chefes de família respeitados, e ainda mais que ele ainda torna essas pessoas referência para outras. Olha só que coisa maravilhosa. Esse Deus é tremendo, né, queridos? E melhor ainda, queridos, ele continua pegando pessoas assim como eu e você, pecadores, que já estávamos destinados ao inferno e à condenação eterna, e nos transforma em cidadãos do céu por meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ou seja, ele nos transporta literalmente da morte para a vida. Amém, queridos? Essa foi a nossa meditação de quarta-feira. E na quinta-feira, queridos, dia 29 de fevereiro, na meditação intitulada de Não permita que qualquer coisa entre no seu coração, e nessa meditação nós vimos que uma boa parte, né, das pessoas que presenciaram ali Jesus operando aquele milagre na vida daquele homem, né, libertando aquele homem, curando aquele homem da cegueira, da mudez, então uma boa parte das pessoas que viram, que presenciaram esse milagre de Jesus, elas ficaram se perguntando se Jesus não seria o filho de Davi, se Jesus não seria o Messias prometido. Mas alguns fariseus que também estavam presentes na ocasião e que viram tudo bem de pertinho, e ao invés de glorificarem a Deus, aproveitaram a oportunidade para acusarem a Jesus de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, que era o maioral dos demônios. Sabe por quê, queridos? Porque nos corações daqueles que começaram a se perguntar se Jesus não seria o Messias, nos corações dessas pessoas havia um pouco de esperança, havia uma centelha de fé. Você está conseguindo compreender? Mas, infelizmente, né, nos corações dos fariseus, né, os corações deles estavam tomados, queridos, totalmente tomados pelas trevas, a ponto deles não conseguirem enxergar nada de bom em Jesus, a ponto de não conseguirem ver nada dos milagres, das maravilhas que Jesus operava nas vidas das pessoas. Por isso, queridos, nós devemos tomar muito cuidado com o que nós permitimos que entre em nossos corações. Amém, amados? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira. E na nossa meditação de sexta-feira, queridos, encerrando a semana e começando mais um mês, né? Sexta-feira, dia 1º de março, e nós demos a essa meditação o seguinte título: Ele conhece os nossos pensamentos. Por quê, queridos? Porque nós vimos ali que Jesus, né, ele sabia exatamente o que aqueles homens estavam murmurando ali entre eles, de repente falando bem baixinho, né, ou até pensando, né, queridos, a respeito de Jesus. E Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus sabia que eles o estavam acusando de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, que era o maioral dos demônios. Queridos, Deus é o único que tem esse poder de saber, de conhecer os nossos pensamentos. O diabo, ele não tem esse poder. Na verdade, o que o diabo faz, queridos, é muitas vezes se guiar por algumas evidências que nós mesmos deixamos com as nossas atitudes, às vezes com a nossa fisionomia, com a nossa expressão facial. Você está conseguindo compreender? Porque até nós que não temos o poder de conhecer os pensamentos, olhando para uma pessoa, dependendo da fisionomia da pessoa, a gente é capaz de perceber o que ela está pensando, ou pelo menos de chegar bem pertinho. Consegue entender? Sabe aquelas coisas, queridos, aqueles pensamentos horríveis, podres, nojentos, que de vez em quando passam pela nossa cabeça? Pois é, ele sabe.
Jesus sabe, Deus conhece, queridos. Por isso, o que a gente deve fazer? Porque todos nós, na cabeça de todos nós, tá, queridos? De vez em quando passa essas coisas podres aí. Então, qual deve ser a nossa postura diante desses pensamentos? Ao invés da gente ficar tentando esconder dele, né? Porque não há como se isso fosse possível, né? Então, ao invés de ficar tentando esconder, a gente deve pedir a ele que nos ajude a expulsar esses pensamentos das nossas cabeças. Você está entendendo, queridos? Então, quando vier essas coisas aí sobre a tua cabeça, que vem sobre a cabeça de todos nós, fica tentando esconder não, até porque nem dá. Mas pede ele, Senhor, me ajuda a expulsar, tirar esse negócio da minha cabeça. Amém, queridos? E assim, queridos e queridas, nós vamos chegando ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Hoje nós relembramos o que a gente aprendeu na semana que passou, né? Do dia 26 de fevereiro até o dia 1º de março. Amém? Muito obrigado a você que meditou com a gente aí durante toda essa semana. Amém? Mas antes de encerrar, eu gostaria de orar por mim e orar por você. Você permite? Se você quiser e puder, dá uma paradinha aí, vamos orar juntos. Amém, queridos? Paizinho, nós queremos te agradecer por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, que o Senhor nos deu de separarmos alguns momentos dos nossos dias para estarmos meditando na Tua Palavra, falando contigo, ouvindo a Tua voz. E nós te entregamos, Paizinho querido, essa semana que está se iniciando. Te entregamos o mês de março, Paizinho querido, que está também bem no início. Que o Senhor nos abençoe diante de cada luta, de cada batalha, de cada desafio. Que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, a Tua vitória. Eu abençoo a vida desse Teu filho, que nesse momento participa, assiste conosco, Senhor Deus, desse resumo, que participou e meditou conosco durante toda a semana, que Tu possas contemplar o coração desse Teu filho, dessa Tua filha, que Tu possas contemplar a necessidade, que Tu possas contemplar as petições e que Tu possas, Senhor Deus, conceder, Senhor Deus, a cada um segundo os Teus projetos, planos, propósitos, o pedido, Senhor Deus, a petição de cada um dos Teus filhos. Muito obrigado por mais uma semana concedida e Te louvamos pela semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Que o seu domingo seja, queridos e queridas, maravilhoso e que a semana que está se aproximando aí seja uma semana de bênçãos, uma semana sensacional e que o mês de março, né, que está aí no início, né, seja um mês de muitas vitórias, seja um mês tremendo, seja um mês maravilhoso e permitindo o nosso Deus, na semana que vem, nós vamos continuar aí meditando na palavra do nosso papai e amanhã, de manhãzinha, bem cedinho, com certeza absoluta, vai estar chegando aí uma meditação novinha no seu celular para nós meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai. E se o nosso Deus permitir, domingo que vem nós estaremos de volta para mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. E queridos, não deixa de compartilhar as nossas mensagens, tá bom? Compartilhe à vontade, o propósito é esse mesmo. Compartilhe com quantas pessoas você quiser, quanto mais pessoas você compartilhar, melhor, tá bom? Não é para que eu fique conhecido, famoso, nada disso não, mas para que mais pessoas ouçam a palavra, recebam uma mensagem aí de fé, uma mensagem de vitória, de bênçãos, de incentivo, de encorajamento, ou seja, recebam uma palavra de Deus, tá bom? Esse é o nosso objetivo, por isso compartilhe à vontade, compartilhe os nossos podcasts, os nossos vídeos, todo o conteúdo que você receber do PSM aí, fique à vontade para compartilhar, porque é para isso mesmo, tá bom, meus queridos? E também visite as nossas redes sociais, acesse lá as nossas redes sociais, temos rede social, temos YouTube, temos Facebook, temos Twitter, TikTok, Quai, enfim, a grande maioria das redes sociais, o PSM está presente, para que você visite, entre, compartilhe, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, acessa lá, para a sua meditação e se inscreve lá, tá bom? Porque sempre que a gente estiver divulgando vídeos novos aí, a gente está sempre divulgando todo dia, né? A nossa meditação é divulgada pelo Spotify, mas também pelo YouTube. Então acessa lá, se inscreve, participa e de vez em quando a gente está postando vídeos novos aí, vídeos de mensagens que muitas vezes a gente ministra na nossa igreja, enfim, amados, conteúdo que certamente vai te abençoar, edificar a tua vida, esse é o objetivo, tá bom? Então participa conosco, amém? Um beijo no teu coração. E que Deus abençoe a tua vida e até domingo que vem.